Mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. E antes de mais nada, eu quero agradecer a sua companhia e audiência ao longo aqui do nosso quadro de saúde. Vamos falar então um pouquinho sobre Janeiro Dourado. Você sabe o que isso significa? Não? Então fica com a gente até o final, porque quem vai explicar certinho o que é o Janeiro Dourado e a importância de falar sobre isso aqui, olha só, é o Lairon Alves. Ele é ortopedista e especialista em tratamento de doenças crônicas, degenerativas e em cirurgia do ombro e cotovelo e também membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Um currículo bastante extenso, né, Lairon? A gente sabe que a vida de vocês aí, especialistas na área da saúde, é bastante corrida. Por isso, antes da gente falar da importância do Janeiro Dourado e explicar o que é, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde Agora. Olá, Viviane, olá a todos os telespectadores, eu que agradeço ao convite. Claro, então vamos explicar, né? A gente está ainda no mês de janeiro, também considerado Janeiro Dourado. Explica pra gente, essa denominação é para lembrar quem está assistindo a gente e todo mundo, né? A importância de uma avaliação física, é isso? Na verdade, o mais importante do Janeiro Dourado é a conscientização da população para a realização das atividades físicas e a importância que isso traz nas nossas vidas, né? É lógico, em alguns casos é importante ter uma avaliação médica prévia, né? Mas principalmente o objetivo principal é realmente conscientizar a população a importância da realização das atividades físicas diárias. Você disse aí, fazer, né, essa atividade física diária, né? Mas disse também de fazer uma avaliação antes de começar a ir fazendo a atividade física, né? Porque tem gente que fala, eu tô sedentário, já vou começar a correr, já vou para uma esteira, já vou para academia. Pode isso já sair fazendo qualquer coisa ou não? É importante, como você disse, procurar um especialista, entender o corpo e por onde começar? Eu acho importante as pessoas começarem a se mexer, né? O nosso corpo responde muito bem ao movimento e nós fomos feitos para isso, né? Então, principalmente no início de uma atividade física, é importante a pessoa começar, né? É lógico, em alguns casos, principalmente se a pessoa tem antecedentes familiares de doenças, por exemplo, cardíacas ou até doenças degenerativas, ou já tem um histórico pessoal mesmo de doença, né? É importante fazer uma avaliação, principalmente decorrente do esporte que ela vá praticar. Mas eu acho que é muito importante, viu, Viviane, iniciar a atividade, começar a se mexer, porque nós somos feitos para nos mexer. Então, a conscientização, lógico, a gente está solicitando e pedindo e conscientizando cada vez mais a população a importância, né, da realização das atividades físicas, mas é lógico com alguma segurança. Então, principalmente atividades mais leves, né, ou iniciais, se a pessoa não tem nenhum antecedente pessoal ou familiar importante que vá colocá-la em risco, eu acho que é importante, é lógico, marcar a sua consulta com um especialista, mas iniciar ao mesmo tempo a atividade. Mesmo que seja uma caminhada, já ajuda muito nesse começo. A gente está aí em janeiro, início do ano, até por isso, né? Janeiro dourado, né? Para dar esse empurrão, né? Que é quando a gente fala, né? Vou começar a fazer tudo, né? Então é esse empurrão. Uma caminhadinha já ajuda até engatar aí e começar a fazer outras atividades e até com mais frequência. Olha, Viviane, muitos pacientes me procuram, né, para o início da atividade física. Iniciar, por exemplo, uma caminhada é um ato inerte do ser humano. Então, nós temos que caminhar, né? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde preconiza que, para você ser o mínimo de sair do sedentarismo, são necessários 2.000 passos, em torno de 2.000 passos dia, né? Se a maioria das pessoas, hoje, a gente tem com mais facilidade aquele relógio, né, que conta passos, se a pessoa fizer um teste básico aí de simplesmente colocar o relógio, né, e levar o seu dia a dia, um dia convencional, sem acrescentar os passos necessários,
as pessoas, a maioria das pessoas vão acabar se impressionando, né? Com o quão pouco as pessoas se movem durante o dia. Então, assim, nos casos, principalmente onde não há antecedentes pessoais ou familiares importantes, o que acontece nas minhas consultas, principalmente, acaba acontecendo uma conversa, né? E principalmente desmistificando alguns fatos, que é o que fazem com que as pessoas lá na frente acabam desistindo das atividades, né? Como, por exemplo, eu vou correr para perder peso. Então, isso acaba atrapalhando, por exemplo. Não é que corrida não ajuda na perda de peso, por exemplo, mas é difícil você conseguir. Eu até brinco bastante nos meus atendimentos dizendo que, olha, iniciar a corrida não é uma penitência para os pecados que você cometeu com a boca, né? Então, por exemplo, a pessoa acaba comendo alimentos de forma equivocada e exagerada durante a semana toda, aí no final de semana ela quer correr 5, 10 quilômetros e acha que isso vai acabar com todas aquelas calorias que elas acabaram ingerindo. Não é bem assim, e eu acho que assim, nesses casos a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa acaba tentando de uma hora para outra, sem ter um início adequado, exagerando na atividade, e aí os problemas podem acontecer, e principalmente as lesões. E você disse aí perder peso, né? Mas quando a gente inicia uma atividade física, não é só para emagrecer, né? A atividade física influencia em tudo no nosso corpo, ela mexe em tudo. Na verdade, assim, hoje eu trabalho muito também com medicina regenerativa, né? Então, o tratamento dessas doenças crônicas, a artrose, principalmente, é um dos principais diagnósticos que nós temos e tratamos lá no consultório. Porém, antigamente nós tínhamos uma ideia um pouco equivocada, não nós, médicos, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, vinha com uma artrose de joelho, a gente já, opa, peraí, tem que parar de correr, tem que diminuir as atividades de impacto, e a gente hoje percebeu o quão errado nós estávamos, né? Porque quanto mais atividade, mais fortalecimento muscular essa pessoa acaba realizando, mais estável vai ficar aquela articulação, e a tendência é não só os sintomas melhorarem, até a velocidade de progressão dessa doença ela estagnar. Então é importante a realização de atividades físicas e principalmente assim, focar muito nas atividades físicas relacionadas à força. Então a gente precisa ganhar força, ganhar massa muscular. E isso é um trabalho muito difícil, principalmente para pacientes que me procuram já, como por exemplo, às vezes com uma artrose de joelho, uma artrose avançada, e que já tem uma certa idade, e onde não tem uma memória muscular importante. Então a realização dessas atividades de força, que antigamente era proscrito, né? Nós proibimos o paciente de fazer, hoje a gente vê a importância da realização dessas atividades e principalmente manter esse tratamento, né? Porque principalmente uma pessoa da terceira idade, ela começa com uma atividade física de força, por exemplo, uma musculação por um ano, e ela ganha massa muscular, ganha atividade. Mas só que se ela para, se ela fica em torno de 2, 3 meses parado, praticamente essa atrofia voltou a acontecer, a atrofia muscular. Então, ela acaba perdendo muito do que ela ganhou. Então, por isso que é importante a realização das atividades, principalmente no início, como uma orientação adequada para a gente chegar num objetivo, né? Então, qual é o objetivo desse paciente? O que ele quer? Ele quer longevidade, melhorar a qualidade de vida? Ele quer focar mais na parte estética? Então, com uma orientação adequada, a pessoa consegue ter um norte melhor para atingir o objetivo. E aí a chance de insucesso acaba sendo muito menor, inclusive de desistir da atividade. Nessas avaliações, antes de começar, ou até a pessoa já começou a fazer atividade física, né? Vocês verificam tudo. É uma conversa com a pessoa, então, para definir o objetivo e também as condições físicas dela, então. Exatamente, as limitações. Uma coisa que a gente vem, é por isso que, inclusive, a gente vem focando aí no Janeiro Dourado, né? Porque hoje você tem pacientes que não são atletas, que têm condições financeiras de se tornar um atleta. Eu costumo chamar de atleta de final de semana, mas não é um atleta que só participa no final de semana. É uma pessoa que gosta de realizar uma certa atividade física, ela se prepara durante a semana toda e começa. Como ela tem recurso financeiro, contrata um bom preparador físico, um nutricionista, um médico do esporte adequado, ela começa a ter metas, atingir objetivos dentro do esporte, chegando próximo de um profissional, né? E a gente tem que lembrar aqui que o esporte ele não é mais, deixou de ser sinônimo de saúde há muito tempo. O esporte
o profissional, ele visa performance. Então, nós não estamos muito preocupados como vai ficar o resultado lá na frente de um atleta quando ele aposentar. Né? Nós queremos chegar no índice, na meta, que é a medalha ou ganhar o campeonato. Então, e aí começa a ter um problema que nós temos que orientar bem os pacientes, porque quando você começa a chegar numa alta performance, as lesões elas começam a vir. E o tratamento de lesão em atleta ele é um pouco diferente do tratamento do não atleta. Porque o tratamento do não atleta, eu quero, por exemplo, às vezes numa lesão de joelho, que esse paciente tenha o joelho podendo ser utilizado por mais tempo possível. O atleta não, eu quero ele melhor mais cedo possível. E isso implica em algumas complicações futuras. Então, é isso que a gente toma bastante cuidado, principalmente com essas pessoas que acabam nos procurando já sendo, já treinando, já tendo até às vezes uma equipe multiprofissional cuidando aí da performance dele, mas a gente tem que separar aí bem o joio do trigo, né? Você quer ser atleta, você quer chegar numa meta para ser atleta, você quer disputar competições, ou você está pensando no esporte como longevidade, melhora da qualidade de vida e saúde. Então são dois caminhos um pouco diferentes, mas tem muitos, inclusive, viu, Viane, que acabam preferindo a meta, né? O índice ou a performance. Mas aí vai de cada um, né? Entendi. E já aquele que só quer mesmo ser atleta junto com os amigos, jogar só aquela bolinha no final de semana, mas futebol, por exemplo, né? Vai jogar lá no domingo de manhã, sempre volta machucado. Tem como evitar essa lesão do domingo de manhã naquela bola com os amigos? Evitar 100% é muito difícil, porque principalmente nos esportes de impacto, né? Onde você tem mudança brusca de direção, então as lesões acontecem. Basta ver os atletas profissionais, eles têm lesão aí, vira e mexe, tem lesão, ainda mais com esse calendário, principalmente do futebol brasileiro, né? Agora, o grande problema do jogador de futebol de final de semana é que ele não tem preparo físico nenhum para fazer atividade, né? E aí ele também não tem um preparo prévio à partida, por exemplo, um aquecimento, né? E muitas vezes vem envolvido também com a bebida alcoólica durante ou após, né, a partida. Então, a chance de uma lesão é muito grande, né? E muitos pacientes que acabam me procurando porque disputam aí alguns campeonatos de clube, né, que gostam muito do futebol, ou já jogaram, tentaram ser profissionais e hoje jogam na várzea. Eu enfatizo muito a importância do preparo físico. Então, eu falo, olha, você tem que treinar, por exemplo, musculação a semana inteira para você jogar futebol no final de semana. Se você for olhar o dia a dia de um jogador de futebol, praticamente menos da metade ele está no campo jogando bola mesmo, jogando uma partida de futebol. Né? A maioria do tempo ele está se preparando, principalmente para melhorar a performance, né? Correr mais rápido, mudar de direção, cabeceio, tudo isso, fundamento, mas ele melhora também, ele diminui muito a chance, né, de lesões associadas à partida de futebol. É preciso aliar, então, tipo, a musculação, o fortalecimento e aquela parte aeróbica também? Eu vou até dar o meu exemplo. Eu detesto musculação. Quando eu vou na academia, eu só quero fazer aula de bike, o jump, passo bem longe dos aparelhos. O meu marido até fala, mas você tem que fortalecer. Eu nunca vou. Isso preocupa? Isso não pode? Na verdade, eu costumo dizer que tudo pode, né? Tudo pode. Então, o que acontece? Temos que separar, por exemplo, assim, fica muito na cabeça da maioria da população, o esporte aeróbico eu vou perder peso, é melhor para perder peso. E o esporte de musculação é para ficar forte. Não é bem assim. Então, por exemplo, principalmente no caso de mulheres que já estão chegando na meia idade ou da terceira idade, o exercício de força, fazer força, é muito importante não só para os nossos músculos, mas também para os nossos ossos. A mineralização óssea, a absorção de cálcio do osso, que ajuda a prevenir ou diminuir as agressões que a osteoporose causa, elas são oriundas do impacto. Então, fazer o fortalecimento, fazer força com um determinado músculo, faz com que esse tendão dê pressão, né, no osso onde ele é inserido. E isso aumenta a absorção de cálcio, melhora a calcificação. Então, o ideal é que todos façam exercício de força. O que eu costumo preconizar para os pacientes é, se você conseguir caminhar de 2 a 3 mil passos por dia e conseguir fazer 4 horas de exercício físico de força por semana, eu acho que aí está um ideal.
Laira, eu até ia te fazer essa mesma pergunta, viu? Todo mundo fala que o ideal é fazer atividade física 3 vezes na semana, ou pelo menos meia hora por dia. Então, qual que é a orientação para quem está assistindo a gente em relação à atividade física? Primeiramente, eu gosto de orientar assim, a melhor atividade é a que você mais gosta, porque já é um fator positivo para você não parar, né? Em segundo, o quão a gente vai conseguir fazer. Eu prefiro orientar o paciente a fazer a musculação. Por quê? Eu acho que ela é mais democrática. Em que sentido eu estou dizendo? Você consegue uma academia de R$ 60 e uma de 800, com ou sem personal. Geralmente você faz o seu horário, então às vezes num horário de almoço. Inclusive nas minhas redes sociais eu posto bastante para incentivar, né? No horário de almoço eu dei uma escapadinha, consegui treinar. Então, e a chance de lesão ela é um pouco menor. Agora, se dependendo muito do objetivo do paciente, aí o número de vezes que ele vai treinar, a quantidade de treinamentos por dia, isso acaba variando bastante dependendo do esporte que ele quer praticar e o objetivo que ele tem com aquele esporte. Se ele quer só longevidade, qualidade de vida, ou ele quer performance. Mas, geralmente, é aquilo que eu disse. Eu costumo dizer 2 horas, de 2 a 3 mil passos por dia, né? Em torno de 2 a 3 mil passos por dia, e pelo menos o que daria se você for fazer umas 4 a 5 vezes por semana, uns 40 minutos de exercício envolvendo ganho de força. Aí pode ser um treinamento funcional, a própria musculação, né, o crossfit, e todos esses em que envolve. Agora, o que é importante é a pessoa lembrar, se ela não está fazendo força, provavelmente ela não vai ganhar força, né? Então, para você ganhar força, tem que fazer força, não tem jeito. Se não estiver fazendo força durante a atividade, aí ligar o alerta, né? E vale lembrar, às vezes a pessoa fala, eu ando muito no meu trabalho, eu fico pegando coisas, levo para lá, levo para cá. Isso não é atividade física? Caminhar não é considerado uma atividade física, né? Apesar de ter o gasto calórico. E por que a Organização Mundial de Saúde acaba utilizando os passos, né? Porque é a forma de saber se a pessoa está se movendo ou não. Então, uma pessoa que praticamente não se move, tanto que assim, alguns pacientes acabam falando, pô, Laira, eu estou com um contador de passos aqui na minha mão, e aí eu termino o dia, e eu vi que eu não dei os 2 mil passos, eu vou lá na esteira e bato essa meta aí de 2 mil passos. Querendo ou não, aquilo ali está forçando ele a se mexer. Mas isso aí é um cálculo que a gente consegue mensurar, né? Porque é difícil eu dizer, pô, você se mexe no dia ou não. Você, às vezes, tem uma atividade no trabalho que você se move, é lógico que é melhor que a que você não se move. Né? Hoje nós temos muito, ainda mais com a pandemia, muitas pessoas que acabaram entrando no home office, a pessoa não sai do quarto. E hoje você avalia o número de lesões e de pacientes que estão com problemas, principalmente relacionados ao quê? Ele trabalhava na empresa e a empresa tinha um esquema laboral, né? De prevenção de doença laboral. Nos casos de, pô, depois de meia hora, 1 hora, ele tem que dar uma pausa de 5 minutos, tem a ginástica laboral, o local, o escritório é adaptado. E ele partiu para a casa dele de uma hora para outra, onde ele, às vezes, ele está sentado no sofá, e aí, em vez para ele tentar acabar rápido o trabalho que ele está fazendo, ele passa por horas, 3, 4, 5 horas sem sair de frente do computador, numa posição ruim. Então, isso acabou acarretando em várias lesões, principalmente lesões degenerativas. Você vê, hoje nós temos mais lesões de quem não se mexe do que de quem se mexe. Então, aí é o grande problema, né? Até mesmo porque saiu um estudo esses dias aí, que a Organização Mundial de Saúde acabou divulgando. Hoje nós temos muito mais obesos do que pessoas passando fome no mundo. Então, olha que ponto chegamos, né? Então, cuidado com essas atividades que a gente acaba trabalhando no home office aí. Então, adequar melhor o dia a dia e tentar intercalar entre esses períodos uma atividade. Então, essa parte de contar passos, eu costumo orientar muito no sentido, faz o teste ali do relógio de contar passos e passa um dia como normal, como você vem passando hoje. E aí a pessoa vai se assustar, fala, poxa, o Lyron falou 2, 3 mil passos, eu dei 400. Poxa, o meu dia a dia é muito sedentário, isso serve para dar aquele choque mesmo.
E aí a pessoa, como que nós podemos fazer para melhorar? Então, quer dizer, para aumentar o número de passos diários, que é assim, não deixa de ser uma atividade, né? Então, por exemplo, poxa, eu moro no segundo andar do prédio, eu aboli o elevador. Então já aumenta muito o número de passos por dia. Pô, coisas assim, atividades que você vai ir no mercadinho, buscar o filho na escola. Se está num raio de 1 quilômetro a 2 quilômetros da sua casa, tente ir a pé. Então isso já vai aumentar muito o número de passos por dia, que, deixa, querendo ou não, é uma conta que você consegue avaliar se você está se movendo mais ou menos. Né? É um parâmetro que é fácil de medir, né? E Lairo, você tem alguma dica para a pessoa encontrar a atividade que ela goste? Porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto disso, eu não gosto da academia, mas eu não gosto de dança, eu não gosto da bike, eu não gosto de caminhar, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu sei que eu preciso fazer uma atividade física. Como que eu me encontro? Você tem alguma dica? O que você fala aí para os seus pacientes? Como se encontrar no meio de tantas atividades? Até para ter uma sequência, né? Vamos lembrar que quando a atividade começa a ser realizada, eu costumo dizer tem os primeiros 3 meses. Né? O primeiro mês é o mais difícil, porque é o mês, por exemplo, no caso da musculação, vamos supor, ou qualquer esporte, na verdade, mas você fica dolorido, tem a dor do dia seguinte, a musculatura não está acostumada, ainda você não tem aquela liberação de serotonina, né? Que é um hormônio do prazer e que te dá aquele prazer no final do treinamento. Você pensa, poxa, como que essas pessoas, esses maratonistas, correm 40 quilômetros, ficam desesperados? Porque a descarga desses hormônios excitatórios e do prazer, elas são muito grandes nesses pacientes que fazem atividades muito pesadas. Então, eles ficam viciados mesmo, eles não conseguem parar. Hoje em dia, nós temos várias academias ou até clubes, né, que eles têm pacotes que você pode fazer de tudo. Então, pô, faz o seguinte, no começo, passa 1 hora por dia na sua academia ou no seu clube, olha, dá uma olhada ali na grade de atividades e vai lá, faz tudo. Um dia, hoje eu vou fazer dança, hoje amanhã eu vou fazer... Como eu disse, o importante é se mexer. Se você está se mexendo, hoje, depois eu falei, poxa, eu gostei tanto da dança, mas pô, o Lyron falou que dançar não faz tanta força. Então vamos associar isso ao ganho de força, já que o meu objetivo é ter longevidade, é ter saúde. Então, pô, vamos dançar 2 vezes por semana e 2 a 3 vezes por semana, vamos fazer musculação. Então, além dele estar melhor fisicamente, até a dança que ele gosta de fazer, a performance vai ser muito melhor. E a chance até de se machucar também, que diminui bastante. E tudo isso, essa atividade física aliada também com uma boa alimentação, beber água, né? Vai ajudar em toda a saúde da pessoa, até na mental. Lembrando aqui que o processo de emagrecimento, para quem quer perder peso, 70%, 80% é a boca, é o que você come, é o que vai te emagrecer ou o que vai te engordar. Então, da mesma forma que eu comentei anteriormente sobre os hábitos, né, tentar mudar os hábitos do dia a dia, que é uma coisa já mais fácil de fazer, né, que não requer tanto tempo, pelo contrário, é só começar a andar de escada em vez de elevador, começar a caminhar as distâncias curtas, a mesma coisa para alimentação. Então, vamos começar a desembalar menos, descascar mais, né? Começar a procurar locais de fonte de alimento de verdade, né? Locais com proteína animal, vegetais, leguminosos. Eu costumo dizer que os 2 locais que eu me alimento é feira e açougue. Esses são os 2 locais que eu compro alimento de verdade. Até para você ver a perecibilidade dos alimentos, né? Você vai comprar alimentos na feira, hortaliças, leguminosos, né? Tubérculos e as proteínas de origem animal. O que você comprar, por exemplo, na feira de domingo, ele não vai durar até o domingo seguinte. A perecibilidade desses alimentos. Já esses alimentos ultraprocessados, ricos em glúten e antialimentos, eles duram uma eternidade. Né? Você pegar lá um macarrão processado, deixar uns 6 meses, 1 ano na sua casa, ele vai estar lá. Então, essas medidas acabam tendo uma alteração bem importante a médio e até curto prazo nesses pacientes. É porque eu disse, no primeiro mês é doloroso, no terceiro mês é o segundo problema que nós temos. Por quê? O paciente já teve algum ganho, já está mais feliz, já chegou às vezes a algum pedaço do objetivo dele e a tendência é ele relaxar. Então, se ele passou do primeiro mês e depois ele deu continuidade dos 3 aos 6 meses, a chance dele desistir da atividade ou do novo método de viver cai bastante. E aí, o que fazer?
dá para procurar outra atividade que dê prazer também? Como se animar, continuar nessa animação? Eu achei importante sair um artigo muito legal na Nature sobre. O título do artigo era Nós não fomos feitos para se mexer. E isso gerou uma polêmica danada aí no meio científico, porque muitos leram o enunciado do artigo, mas não leram o artigo, né? Então, o que quer dizer? Nós fomos pessoas, a nossa espécie, evoluiu até um ponto que nós éramos caçadores famintos. O que quer dizer isso? Tinha pouco alimento ofertado, para muito movimento que nós tínhamos que fazer para nos mexer. A maioria dos animais, principalmente os mamíferos, que chegam próximos da nossa espécie, se você perceber, eles gastam energia basicamente para duas coisas, que é procriação e caça, né? Com isso, fica difícil você ficar gastando energia à toa. Esse é o nosso, até onde nós desenvolvemos como espécie. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar um leão, por exemplo, e eu der comida para ele o dia inteiro, o que vai acontecer com ele? Ele vai caçar? Não. Ele não vai sair debaixo da árvore. E em pouco tempo, como o organismo dele não foi feito para ter esse excesso, essa abundância, a tendência é que ele queira sair menos da árvore possível. Então, isso acontece com a gente. O alimento está sendo ofertado em abundância, na grande maioria das vezes, anti-alimentos, alimentos que nem existem sequer na natureza, e eles são ofertados no nosso sofá. Quem vai querer sair do sofá comendo o dia inteiro? O teu corpo foi feito para correr atrás do necessário. Até mesmo porque antigamente, se você corresse atrás de outras coisas, gastasse energia com outras coisas, provavelmente você não ia conseguir caçar, ou ir atrás do alimento, ou até ir atrás da fêmea, né? Então, isso levanta muito essa hipótese de que o nosso corpo foi feito para ficar parado esperando a hora certa. Agora, se você trocou totalmente o ambiente, fica difícil. Então, o início é aquele primeiro mês que eu disse. Vai estar dolorido no dia seguinte, vai ter aquele desânimo, e tem que vencer essa barreira do primeiro mês e depois do terceiro mês, para daí sim começar realmente a ter prazer e colher os frutos, né, da nossa atividade, da nossa alimentação adequada. E lembrar que esses anti-alimentos, a gente pode pensar da mesma forma como a gente pensa no álcool. Pô, cerveja, beber cerveja é gostoso? Não, é gostoso, faz bem para a saúde? Não tem benefício. Mas é legal tomar no final de semana? Será que você tem condições de fazer isso, de comer um chocolate no final de semana? Né? Às vezes a pessoa não tem o controle. Se ela comer um no final de semana, ela não vai conseguir parar mais. Então é a mesma coisa com a bebida. Tem a pessoa que não consegue beber no final de semana, beber um dia ou outro, e no restante da semana seguir a vida no padrão, que é um padrão saudável. Então, eu queria que você deixasse até um recado, né? Você deu aí várias dicas para a gente ao longo aqui do Saúde Agora. Para quem está assistindo a gente, qual que é o recado, assim, para a gente encerrar a sua participação aqui, Lyron? Pessoal, vamos se mexer, vamos nos movimentar. Toda atividade é importante, inclusive no consultório eu sempre venho dizendo, vai ser difícil eu te dizer para você não fazer uma atividade física, principalmente se você vier conversando comigo a respeito de lesão, tá? Vamos nos mexer. Se tiver dor ou histórico familiar, ou então até quer uma performance melhor, procure. O Dr. Lyron Alves, eu estou no Instagram, no Facebook, também tiro bastante dúvidas lá, mas é importantíssimo isso. Vamos se mexer. Fazer atividade física, também preconizar muito a atividade de força e se alimentar de comida saudável. Tá aí, então, um recado do Dr. Lyron Alves. Ele é ortopedista, ajudando a gente aí nesse início de ano, né, a se mexer, a fazer atividade física, que a gente só tem a ganhar, né, Dr. Lyron? Mais uma vez, muito obrigada, viu, por participar, ajudar a gente aí nesse início de ano. Espero, né, que todo mundo tenha entendido e comece a se mexer cada vez mais. E olha, sua participação foi muito rica aqui e eu quero deixar o convite para o senhor participar outras vezes aqui do Saúde Agora e também dos demais programas da casa que falam sobre saúde, porque o nosso objetivo é esse, como o senhor disse, né? Levar informação, levar saúde para todo mundo que acompanha aqui a nossa programação. Eu que agradeço, Viviane. Um abraço a todos. Um abraço para o senhor e a você de casa também. Muito obrigada pela sua companhia. E o que a gente deseja é saúde. E a gente se vê na próxima edição do Saúde Agora. Tchau!